Transtornos globais de desenvolvimento, explorando as complexidades do neurodesenvolvimento humano. A compreensão do desenvolvimento humano é um campo vasto e complexo que abrange uma variedade de aspectos, desde a genética até a neurofisiologia. Dentro desse panorama, os transtornos globais de desenvolvimento, TGD, emergem como um conjunto de condições que afetam significativamente o desenvolvimento neuropsicomotor e as habilidades de aprendizado de indivíduos. Este artigo visa explorar alguns dos TGD mais proeminentes, destacando seus sintomas distintos e os notáveis contribuidores que fundamentaram as teorias associadas a cada um. 1. Autismo, desvendando os mistérios da comunicação social. O autismo, um dos transtornos globais de desenvolvimento mais conhecidos, caracteriza-se por dificuldades na comunicação social, padrões repetitivos de comportamento e interesses restritos. Leo Kanner, um psiquiatra austríaco-americano, é considerado uma figura seminal na pesquisa e na compreensão do autismo. Ele foi pioneiro ao descrever e nomear o transtorno do espectro autista, TA, pela primeira vez em 1943, em um artigo intitulado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. A pesquisa de Kanner ajudou a lançar as bases para o entendimento moderno do autismo. Dificuldades na comunicação social. Dificuldade em estabelecer ou manter interações sociais apropriadas para a idade. Ausência ou déficits em comportamentos de reciprocidade social, como compartilhar emoções ou interesses. Dificuldade em compreender pistas sociais não verbais, como expressões faciais ou linguagem corporal. Padrões de comportamento repetitivos e restritos. Engajamento em comportamentos repetitivos, como balançar as mãos, girar objetos ou repetir palavras. Adesão rigidamente a rotinas ou rituais específicos, com resistência a mudanças. Interesses restritos e intensos em tópicos específicos. Dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Atrasos ou ausência de fala. Uso peculiar da linguagem, como ecolalia, repetição de palavras ou frases, ou inversão pronominal. Dificuldade em compreender o significado de gestos, expressões faciais ou tom de voz. Hipersensibilidade ou hipoatividade sensorial. Reações intensas a estímulos sensoriais, como luzes, sons ou texturas. Hipoatividade ou busca de estímulos sensoriais, como movimentar-se de maneira repetitiva. Dificuldades na empatia e compreensão das emoções dos outros. Dificuldade em reconhecer ou entender as emoções dos outros. Falta de resposta apropriada a expressões emocionais de outras pessoas. Dificuldades na imaginação social. Dificuldade em participar de brincadeiras imaginativas ou em criar cenários de fantasia. Foco excessivo em elementos concretos ou literalidade na interpretação de linguagem ou instruções. Atrasos no desenvolvimento motor. Atrasos no desenvolvimento motor, como coordenação motora fina ou grossa prejudicada. É fundamental notar que o autismo é um espectro, o que significa que a gravidade e a combinação de sintomas podem variar significativamente de uma pessoa para outra. Além disso, muitos dos comportamentos mencionados podem ser observados em pessoas sem autismo. O diagnóstico preciso deve ser realizado por um profissional de saúde qualificado, que avaliará os comportamentos em diferentes contextos e considerará a história de desenvolvimento da pessoa. Se houver preocupações, é aconselhável procurar orientação médica para uma avaliação apropriada. 1. Deficiência intelectual, mapeando as fronteiras da cognição. A deficiência intelectual, também conhecida como retardo mental, é outro TGD que abrange uma gama de limitações intelectuais e adaptativas. Aqui, é crucial mencionar o trabalho de Binet e Simon, que desenvolveram os testes de inteligência no início do século XX, contribuindo para a identificação e classificação de diferentes níveis de deficiência intelectual. Alfred Binet e Theodore Simon foram os pioneiros no desenvolvimento do primeiro teste de inteligência, conhecido como teste Binet-Simon. Seu trabalho teve um impacto significativo na compreensão e avaliação da inteligência, especialmente no contexto da educação e identificação de crianças com deficiência intelectual. Contribuição de Binet e Simon. Desenvolvimento do teste de inteligência. No início do século XX, Binet e Simon foram contratados pelo governo francês para criar um método de identificar crianças que precisavam de assistência educacional adicional. Em 1905, eles apresentaram o primeiro teste de inteligência, que inicialmente focava em habilidades como atenção, memória e raciocínio verbal. Avaliação da idade mental. Uma das contribuições mais significativas do teste Binet-Simon foi a introdução do conceito de idade mental. A ideia era que o desempenho da criança fosse avaliado em relação à média de sua faixa etária, permitindo uma comparação entre a idade real e a idade mental. Crianças com discrepância significativa indicavam possíveis dificuldades de desenvolvimento. No de quociente de inteligência QI.
Binet e Simon desenvolveram o conceito de quociente de inteligência, QI, para quantificar a discrepância entre a idade mental e a idade cronológica. A fórmula QI igual, idade mental e idade cronológica, x100 foi introduzida para fornecer uma medida padronizada da inteligência. Adaptação contínua do teste. Binet enfatizou que o teste era uma ferramenta flexível e que poderia ser modificado conforme necessário. Ele estava ciente das limitações de sua abordagem e incentivou a revisão contínua do teste para refletir as mudanças na compreensão da inteligência. É importante ressaltar que Binet não considerava a inteligência como uma característica fixa e inata, e sim como algo que poderia ser moldado por influências ambientais e educacionais. Ele se preocupava em identificar crianças que poderiam se beneficiar de intervenções educacionais específicas. Teste Binet-Simon. O teste Binet-Simon original incluía uma variedade de tarefas destinadas a avaliar habilidades cognitivas, como memória, linguagem, raciocínio lógico e solução de problemas. As tarefas eram adaptadas para diferentes faixas etárias e aumentavam em complexidade à medida que a idade cronológica aumentava. Apesar de sua importância histórica, o teste Binet-Simon foi aprimorado e revisado ao longo dos anos, dando origem a muitas versões modernas de testes de inteligência, como o Wechsler Intelligence Scales e o Stanford Binet Intelligence Scales. É essencial compreender que, atualmente, a avaliação da deficiência intelectual não se baseia apenas em um teste único, mas sim em uma abordagem multidisciplinar que considera diversos fatores, como capacidades intelectuais, funcionamento adaptativo e avaliação clínica. Síndromes genéticas, o DNA como ponto de partida. As síndromes genéticas representam um conjunto diversificado de condições médicas causadas por alterações no material genético de um indivíduo. O DNA, que contém as instruções genéticas para o desenvolvimento e funcionamento do organismo, é o ponto de partida fundamental para a compreensão dessas síndromes. Este artigo explora as síndromes genéticas, destacando a importância do DNA, as principais condições e como avanços na genética têm impactado o diagnóstico e tratamento. O DNA e sua importância nas síndromes genéticas. Estrutura do DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula complexa que contém informações genéticas. Sua estrutura em dupla hélice é composta por nucleotídeos que formam os genes, unidades funcionais que codificam proteínas e regulam processos biológicos. Miracle Genetica. As síndromes genéticas geralmente resultam de mutações no DNA. Essas mutações podem envolver alterações no número de cópias de genes, substituições de nucleotídeos ou rearranjos cromossômicos. As mutações podem ocorrer espontaneamente ou serem herdadas dos pais. Principais síndromes genéticas. Síndrome de Down. Causada pela presença de um cromossomo extra no par 21, trissomia do 21, resultando em características físicas distintas e comprometimentos cognitivos. Síndrome de Turner. Caracterizada pela ausência total ou parcial do segundo cromossomo X em mulheres, levando a características como baixa estatura e dificuldades reprodutivas. Síndrome de Klinefelter. Resulta da presença de um cromossomo X extra em homens, 47, XXY, levando a características como hipogonadismo e dificuldades de aprendizagem. Síndrome de Cri-du-Chat. Caracterizada por um fragmento ausente no braço curto do cromossomo 5, resultando em um choro semelhante a um miado de gato e deficiências intelectuais. Síndrome de Hutchinson-Gilford, causada por uma mutação no gene LMNA, resultando em envelhecimento acelerado e complicações cardiovasculares. Síndrome do X frágil. Resulta de uma mutação no gene FMR1, levando a comprometimentos cognitivos e problemas comportamentais, especialmente em meninos. Impacto dos avanços genéticos no diagnóstico e tratamento. Testes genéticos avançados. A evolução da tecnologia genética permitiu o desenvolvimento de testes mais precisos para identificar mutações genéticas. Testes de sequenciamento genético e microarrays são exemplos de ferramentas que auxiliam no diagnóstico de síndromes genéticas. Terapia gênica. Pesquisas avançam na direção da terapia gênica para algumas síndromes genéticas. Essa abordagem envolve a correção ou substituição de genes defeituosos para restaurar funções normais. Aconselhamento genético. Profissionais de saúde especializados oferecem aconselhamento genético para famílias em risco de transmitir síndromes genéticas. Essa abordagem visa fornecer informações sobre riscos, opções de teste e implicações para a saúde. Comprehension Molecular. O avanço na compreensão molecular das síndromes genéticas permite uma abordagem mais específica no tratamento e manejo dessas condições, levando a melhores prognósticos e qualidade de vida. Conclusão: rumo a uma abordagem personalizada na genética médica.
À medida que a pesquisa genética avança, o entendimento das síndromes genéticas se aprofunda, abrindo caminho para abordagens de diagnóstico e tratamento mais personalizadas. A identificação precoce por meio de testes genéticos, aliada aos avanços em terapias específicas, oferece esperança para melhorar a qualidade de vida e proporcionar suporte adequado a indivíduos e famílias afetados por síndromes genéticas. Síndromes neurológicas, entre o cérebro e o comportamento. Distúrbios neurosensoriais, paralisia cerebral, epilepsia e repercussões neuropsicológicas dos erros inatos do metabolismo constituem uma categoria de TGD que abrange uma diversidade de desafios. Pesquisadores como William Lowship Dickinson e Sir William Osler, nos séculos XIX e XX, desempenharam papéis fundamentais na compreensão desses distúrbios neurológicos, contribuindo para a base científica que sustenta as intervenções e tratamentos contemporâneos. Distúrbios de aprendizagem, desafiando as normas educacionais. Os distúrbios de aprendizagem são condições neurobiológicas que afetam a maneira como uma pessoa recebe, processa, armazena ou responde à informação. Essas condições apresentam desafios significativos para a educação convencional, e vários autores notáveis contribuíram para a compreensão e abordagem desses distúrbios ao longo do tempo. Principais distúrbios de aprendizagem: dislexia, dificuldade na leitura e decodificação de palavras; dysgraphia, dificuldade na coordenação motora que afeta a escrita; dysorthographia, dificuldade na ortografia e organização de palavras escritas; dyscalculia, dificuldade em entender e manipular números; transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TAH, dificuldade em manter a atenção, controle impulsivo e hiperatividade. Abordagens e estratégias educativas. Educação inclusiva. Incentiva a participação de todos os alunos, independentemente das diferenças, promovendo uma comunidade educacional diversificada. Avaliação e intervenção precoces. Identificar distúrbios de aprendizagem em estágios iniciais permite intervenções mais eficazes. Adaptive curriculars. Personalizar o currículo para atender às necessidades individuais dos alunos com distúrbios de aprendizagem. Uso de tecnologia assistiva. Incorporar tecnologias que auxiliam alunos com distúrbios de aprendizagem, como softwares de leitura e escrita. Contribuições de autores importantes. Jean Piaget. Contribuição. Piaget, um renomado psicólogo do desenvolvimento, trouxe uma perspectiva cognitiva para a compreensão dos distúrbios de aprendizagem. Ele destacou a importância de levar em consideração o estágio de desenvolvimento cognitivo das crianças ao projetar métodos de ensino. Lev Vygotsky. Contribuição. Vygotsky enfatizou a influência do ambiente social e cultural no desenvolvimento cognitivo. Sua teoria sociocultural destaca a importância da interação social e do suporte ao aprendizado. Seus conceitos, como a zona proximal de desenvolvimento, são fundamentais na compreensão das necessidades educacionais individuais. Orton e Gillingham. Contribuição. Samuel Orton e Anna Gillingham desenvolveram um método estruturado, conhecido como método Orton-Gillingham, para ensinar crianças com dislexia. Esse método foca na associação de símbolos fonéticos e multissensorialidade para melhorar a leitura e a escrita. Howard Gardner. Contribuição. Gardner propôs a teoria das inteligências múltiplas, desafiando a ideia tradicional de uma única medida de inteligência. Ele destacou que crianças com distúrbios de aprendizagem podem ter habilidades excepcionais em áreas não tradicionais, encorajando uma abordagem mais diversificada na educação. Mel Levine. Contribuição. Mel Levine, pediatra e autor, enfatizou as diferenças individuais no desenvolvimento cognitivo. Ele destacou a importância de identificar e abordar precocemente os obstáculos ao aprendizado, fornecendo estratégias personalizadas para crianças com distúrbios de aprendizagem. Treinamento de professores. Capacitar os educadores para reconhecer e atender às necessidades específicas dos alunos com distúrbios de aprendizagem. Conclusão: enfrentando desafios e promovendo a inclusão. Os distúrbios de aprendizagem desafiam as normas educacionais, mas a compreensão aprimorada dessas condições e as abordagens personalizadas oferecem esperança. A colaboração entre educadores, profissionais de saúde e pais desempenha um papel crucial na promoção de uma educação inclusiva e no empoderamento de crianças com distúrbios de aprendizagem para alcançar seu potencial máximo.